Boa noite. Estamos chique agora, né? Agora a gente pode ser iniciado enquanto igreja, né? Que coisa boa. A Tami se safou, né? Um ano aí apreensivos, pensando, meu Deus, qualquer momento essa menina pode ter o CPF dela bloqueado, né? Vamos pensar que ela tá ligada a algum político aí, alguma coisa, mas graças a Deus deu certo, né? Gente, que bom estar aqui com vocês mais esse domingo. Para mim é sempre um privilégio, é uma honra poder compartilhar desse momento com vocês. E assim, eu queria começar esse momento já aproveitando a atenção de estar tendo uma cascata. Agora a gente colocou uma cascata na nossa igreja. Que legal, né? Hein? Que legal. E o bom é que a gente não gasta para essa cascata ficar caindo aí, né? Bonito, né, gente? E que alegria, né? Que alegria. Mas assim, sendo muito sincero agora, eu quero muita seriedade para esse momento, porque eu tenho sofrido bullying em casa, né? Eu falei que eu estou sofrendo bullying, o pessoal tá rindo. Não, vocês estão de brincadeira, cara. Não é possível, cara. Porque assim, cara, eu tirei essa barba, né? Aham, obrigado, amigo. Você realmente me ama, tá? E assim, eu tirei a barba, em vez ou outra, a Nayan fica me chamando Manu. Manu. Sim. E o que é Manu? Aí ela é Manuelita. Cara, que sacanagem. Não, fala a verdade, cara. Manuelita, cara, é a tartaruguinha. Tu fica igual ela quando tu tira a barba. Olha, agora eu não vou mais ter liberdade de expressão, né? Não vou poder mais ficar desbarbado, né? Não tem isso? Não sei se tem isso. Mas, gente, brincadeiras à parte, mas isso é verdade, viu? E assim, eu quero que vocês orem pela minha esposa, né? Porque sabe como é, né? Manu. Mas a gente está nessa série de mensagens pensando sobre um assunto tão importante, né, para nossa caminhada. Eu não sei para você, mas para mim essa série foi um divisor de águas quando eu a vi pela primeira vez em 2018. E agora, tendo que compartilhar esse conteúdo com vocês, tem sido muito especial. Muito especial, porque eu nunca refleti tanto sobre a natureza do seguir a Jesus. Às vezes a gente pensa isso de uma maneira tão simplificada que desmerece a profundidade e a excelência que vem a ser esse passo de se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus. Então é muito dinâmico isso. Então, para pensar assim a respeito desse tema, eu, ao mesmo tempo que pensei sobre algumas questões da Manuelita, né? Eu também pensei um pouco sobre como é que funcionaria se Jesus vivesse nos nossos dias. Como é que seria isso? Como é que ele conviveria com a nossa cultura? Será que Jesus ia ter, por exemplo, sei lá, um Instagram? Será que ele colocaria o nome dele mesmo, criaria uma conta fake, né? Como é que seria isso? Que ele compraria, faria compras no mercado, ele viveria de doações. Eu não sei, eu fiquei pensando sobre esse tipo de coisa. Será que ele teria um carro, né? Qual tipo de carro que Jesus compraria, né? Se ele fosse ter um carro, né? Se ele tivesse, sei lá, a possibilidade de morar em algum lugar específico, qual bairro de Petrolina ele escolheria? Ou de Juazeiro, por exemplo. Como é que seria isso? Ou não, ele não teria propriedade privada, ele viveria assim, ripão mesmo. Como é que seria isso? Como é que funcionaria essa dinâmica? Assim, para Jesus pensar sobre isso é bem complexo. Mas vamos tentar pensar então um desses discípulos, né, que acompanharam Jesus naquele primeiro século. Como é que ele viveria no seu contexto? Se você trocasse de papel com esse discípulo,
né? Se ele fosse casado com a sua esposa, como é que ele trataria? Né? Se ele fosse pai ou mãe dos teus filhos, como é que seria esse relacionamento? Como é que ele teria essa dinâmica e esse relacionamento com o trabalho? Como é que funcionaria isso? Como é que um discípulo assim que andou com Jesus, bem de perto, caminhou com ele, como é que ele viveria o meu contexto nos dias de hoje? Esse tipo de reflexão é absolutamente necessária e faz todo sentido quando a gente pensa nessa série de mensagens. Porque é isso que a gente está tentando responder. A gente precisa saber como esse processo de formação espiritual se deu na época de Jesus, para que a gente possa não tanto replicar, mas aplicar ao nosso contexto histórico. Que é um pouco diferente, não é verdade? A gente não tem condições de viver aquele tipo, né, de estrutura de discipulado que tinha na época de Jesus. Os caras moravam com Jesus. Eu não quero ver ninguém morando comigo. Entendeu? E eu tenho certeza que os líderes de PG também não gostariam. Não sei o Gileno. O Gileno gostaria? Não, né? Imagina aquele bando de casais assim na tua casa, amigo. Hein? Não aplica. Como é que seria isso? Então a série Ser Discípulo vem como uma possível resposta. E se você não conseguiu acompanhar, caiu de paraquedas hoje, não tem problema, ok? A gente está no 5º episódio da série, mas você tem acesso a todo o conteúdo anterior a esse no nosso canal lá no YouTube. Então você pode rever as mensagens, tomar anotações, pode me acusar de heresia se quiser, fique à vontade. A gente pode conversar, inclusive, sobre isso, se você quiser, né? E basicamente a gente tem falado que o discipulado de Jesus, ele acontece em diferentes momentos. Ele não acontece do mesmo jeito o tempo todo. Ok? Ao mesmo tempo, o discipulado de Jesus, ele tem uma integração em propósitos. Ele não acontece de maneira aleatória, embora seja um processo orgânico. A todo momento em que os discípulos têm caminhado com Jesus, a formação deles está acontecendo. Não existe uma única área da vida ou da convivência em que os discípulos estão desassociados de um ambiente discipulado quando estão com Jesus. Tudo que Jesus fala, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus pede, tem peso na formação espiritual desses primeiros discípulos. Então a gente está vendo que, pensando em ambientes, né? Tudo começa no ambiente da multidão, que é um ambiente como esse, em que Jesus fala a um todo, mas à medida que algumas pessoas vão tendo, quem sabe, dúvidas, vão ter talvez discordâncias, apontamentos, questionamentos ali de modo geral, ou quem sabe Jesus está falando de um assunto, mas aí levantou um outro, aí isso vai sendo dissipado, ou pelo menos minimizado, num ambiente de grupo menor, em que Jesus se aproxima desse pequeno grupo e consegue ajudá-los, reorientá-los. Mas a gente vê algumas vezes em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem encontros pessoais com alguns desses discípulos. Ou pessoas que surgem, ascendem desse ambiente da multidão e querem ter um encontro um pouco mais íntimo, mais pessoal com o nosso Senhor Jesus. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, a gente viu no domingo passado que geralmente são conversas baseadas sim no amor. Jesus era muito amoroso, mas o fato de Jesus ser amoroso não diminuía a verdade com que ele falava com as pessoas. Amor não exclui verdade. Mas isso não significa também que por causa disso agora a gente vai ser verdadeiro e faltar com amor.
Essa combinação ela é extremamente necessária para o tipo de conversa que Jesus tinha com as pessoas. Amor e verdade. E pensando sobre esse assunto, né, conversas cruciais com Jesus, ao longo dessa semana eu pelo menos tive a reflexão de quais são os ambientes em que Jesus fala comigo? Quais são esses ambientes que Jesus tem conversas cruciais comigo? Então, às vezes, pode ser através da minha conversa com a Arayan, no ambiente privado, em que ela vê uma área específica da minha vida e ela tem um olhar um pouco mais profundo que o meu sobre a minha vida e ela diz, eu acho que isso aqui você precisava mudar. Eu acho que isso aqui você precisa desenvolver. Ou talvez quando eu converso com um dos meus mentores e eles apontam uma área da minha vida que eu preciso e que eu preciso avançar. Então são conversas cruciais de pessoas que eu tenho absoluta certeza que me amam, que me querem bem, mas que vez ou outra precisam abrir os meus olhos para a dura realidade de que eu erro. E eles têm carta branca para entrar na minha vida. Mas tem um outro ambiente em que Jesus tem conversas cruciais com a gente, que é no nosso ambiente de devoção. Eu não sei como é que você administra isso, mas em geral, em algum momento do meu dia, ou pela parte da manhã, ou no fim do dia, eu tenho um tempo a sós com Deus. Aí nesse tempo eu vou e eu faço uma leitura bíblica não para tentar construir uma aula ou para tentar trazer uma palestra para ninguém. Não é um estudo bíblico que eu estou fazendo pessoalmente. É uma leitura bíblica como quem come pão. Não estou pensando no valor calórico desse negócio. Eu não estou pensando. Eu só quero comer. Então é uma leitura bíblica nessa vibe, sabe? E à medida que eu vou lendo, tomando notas de algumas coisinhas que eu entendo que Deus está falando ao meu coração, eu interpreto isso como também conversas cruciais que Jesus está tendo comigo. Conversas de amor e verdade. E dentro deste ambiente em que eu entendo Jesus conversando comigo, seja através da minha esposa, seja através de amigos, mentores, ou no meu tempo de devoção, eu sempre chego a um ponto ali que eu preciso tomar uma decisão. A decisão de, beleza, Jesus, o Senhor tem mais noção da realidade do que eu, então eu vou seguir a tua orientação, mesmo que me pareça desagradável, mesmo que me custe algumas coisas, mesmo que mexa com o meu ego, mesmo que agora, nesse momento, tudo que eu quero fazer é evitar caminhar na direção daquilo que Jesus está conversando comigo. Mas eu preciso entender que o ambiente da multidão, grupos menores e encontros pessoais em que Jesus interage conosco, ele deve ser embasado por uma atitude de obediência. Senão não faz sentido. Senão não tem lógica. E eu me lembro de um momento muito específico em que Jesus fala com alguns dos seus discípulos em Lucas, capítulo 6, e ele tem uma conversa que soa até um pouco pesada, se você tem noção do todo dessa conversa, em que Jesus chama esses discípulos e diz o seguinte: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês dizem que eu sou importante para vocês, que vocês querem me ter por perto, que vocês gostam da minha presença, que vocês gostam da minha companhia, vocês me chamam de inteligente, vocês dizem que eu tenho boas respostas, mas por que cargas d'água vocês não fazem o que eu digo? Porque existe uma grande tendência de encarar Jesus como um grande mestre, que tem boas ideias, uma boa retórica, uma boa argumentação, e que algumas coisas que ele apregoava no seu tempo são muito convincentes, fazem muito sentido. E quando a gente está diante de um grande mestre, a gente tem opções.
de inclusive dizer, olha, eu não concordo contigo em determinados pontos e tudo bem. Só que quando a gente está diante da figura Senhor para a época de Jesus, em que pessoas poderiam ser propriedade de outras, e é por isso que a palavra Senhor está sendo utilizada aqui, para dar o tom de Senhor, de dono. Por que vocês me chamam de dono de vocês, se de repente vocês não fazem o que eu digo? Não, podem me chamar de mestre. Pode me chamar de profeta, sabichão, mas Senhor não. Porque quando Ele é nosso Senhor, a gente não questiona. Talvez você não concorde, mas se Ele é Senhor, eu pelo menos, eu entendo que eu tenho que fazer. Se para um patrão humano que paga um salário, ele manda, limpa ali, você não questiona se está limpo, se está sujo, se deve ou se não deve. Dependendo do caso, você só vai pegar o material de limpeza, você vai para aquela posição e vai fazer o que tem que ser feito. Você não questiona. Mas por que quando a gente fala de Deus, muitos de nós, inclusive eu, em muitos momentos da vida, por quê? Por quê, Senhor? Eu não concordo. Então quer dizer que eu tenho que fazer isso? Não, estou fora. Acho que o Senhor não está certo, acho que o Senhor não ponderou para a nossa época. Isso só serve para o passado, nós vivemos em um outro tempo, Deus. Nosso tempo, isso é totalmente permitido. Acho que a tua leitura cultural, Senhor, não abrangeu todas as épocas. Não abrangeu minha família. Eu tenho dilemas pessoais que eu não consigo tomar esses passos. A minha posição hoje não me permite tomar determinadas atitudes. Sabe o que isso significa na prática? Até um certo ponto, o que o Senhor fala realmente é válido. Mas até um certo ponto, não. Ou seja, eu estou invertendo o meu papel com Ele. A partir de agora, a partir desse ponto, eu sou o Senhor. E o Senhor é um consultor. É um consultor espiritual, em que eu tiro algumas dúvidas, em que eu tomo alguns posicionamentos. Mas nessa área aqui eu quem mando. O Senhor e nem ninguém tem o direito de se envolver nessa área. Mas a gente tem que compreender que na pessoa, no pensamento, na estrutura de Jesus, em como ele se apresenta para a humanidade, a obediência é a base do relacionamento entre ele e os seus discípulos. Porque a obediência, ela dá sustentação para a fé. A fé não é eu achar lógico e coerente e por isso eu dou o passo. Fé é acreditar que ele sabe do que está falando e embora talvez eu discorde, eu vou dar o passo simplesmente porque ele disse. Não interessa o argumento, os exemplos que eu tenho, se ele disse, eu preciso obedecer, eu preciso ter fé, mas não faz sentido, eu não tenho condição de fazer isso agora. Fé é obedecer, não é acreditar que ele existe, não tem a ver só com uma questão cognitiva, conceitual, tem muito mais a ver com a ação, com o passo. Então, quando eu penso no discípulo de Jesus, eu tenho que entender que o que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus, não quanto ele decora, não quanto ele entende na cabeça dele, mas é como ele recebe isso e como ele responde a isso. É o quanto isso molda a vida dele, dela. Isso determina se nós somos ou não discípulos de Jesus. Não basta colocar na bio do Instagram cristão
ou discípulo, ou membro de tal igreja, ou colocar umas músicas religiosas, ou até mesmo fazer o próximo passo e vir aqui na frente, a gente aplaude você. Isso não faz de você um discípulo de Jesus. O que faz um discípulo de Jesus, o que distingue ele no meio da multidão, é como ele acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus. Felipe, mas assim, eu fui criado num ambiente religioso, meu pai assim, é uma pessoa que me ensinou. Você acolhe e responde aos ensinamentos de Jesus. É isso que vai determinar. E não a tua herança familiar. E não a igreja que você pertence. Não tem a ver com isso. Tem a ver o quanto você acolhe e responde. E Jesus continua essa conversa. Jesus chega para esses discípulos e diz: olha, eu lhe mostrarei, vou mostrar para vocês agora com quem se compara aquele que vem a mim, ouve e pratica. Eu vou mostrar para vocês com quem se compara esse tipo de pessoa, que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então eu quero muita atenção, antes da gente ver o exemplo que Jesus vai dar, olha o que Jesus está falando. Tem pessoas que ele reconhece, tem gente que vem até ele. Tem gente que está perto de tudo que Jesus está fazendo, que entende tudo que Jesus está fazendo, porque ouve as suas palavras. Mas Jesus faz questão de dizer: isso não é suficiente. Precisa ir para a vida, precisa ir para a prática. Isso é mais importante. Quem ouve e pratica. Não basta só ouvir, não basta só ouvir, precisa praticar. E aí ele vai dar a comparação. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar a casa, porque estava bem alicerçada, bem construída. Quem vem a Jesus, ouve e pratica, é semelhante a alguém que sabe construir a vida, que usa um excelente alicerce, que escolhe bem a base. Jesus está deixando muito claro que quando você entende que o que ele diz é muito mais que mera opinião, mas importante, a tendência é você encarar os desafios da vida, isso é um resultado, tá? De uma forma mais amena. Não é que não vai ter problemas. Jesus não está falando isso porque ele deixou claro que a inundação vem. A torrente dá contra a casa, o troço balança. Mas a gente vai resistir aos desafios da vida porque os alicerces estão bem edificados. Estão bem edificados. Então, o propósito de fazermos o que Jesus manda não é meramente inflar o ego dele. Não é que ele depende disso para ele ser feliz e se autorrealizar. Não é que ele está preocupado assim, em ficar tristinho, porque você... Não é sobre ele não está falando isso por causa dele mesmo, ele está falando isso por causa de nós. Então tem como propósito o bem da vida do discípulo. É porque ele sabe que os desafios vão vir, e se a gente não tiver a coisa bem alicerçada, a gente vai tombar, a gente vai arrebentar a nossa vida. Ele está querendo preparar esses primeiros discípulos e nós para aguentarmos o tranco da vida. A vida não alisa, gente.
Eu não sei como é que é a de vocês, mas a minha tem altos e baixos. Não sei como é que funciona na casa de vocês, mas na minha nem sempre é oba-oba. Não é todo dia que eu acordo apaixonado pelo dia, pela vida, pela Nayan, por mim, pelo meu trabalho. Ai, que delícia de vida. Que bom, Senhor, que o dia amanheceu. Tem dia que é tipo assim, meu Deus, mais um dia, né? Mais um dia. Oh, Deus, que passe logo. Acontece, ou com você não? Com você não é assim, né? Porque você é muito bem resolvido, bem resolvida, não é verdade? Só que a gente vai aguentando. A gente vai aguentando. Quem olha de fora diz assim, rapaz, eu não sei como é que vocês conseguem. Nem nós. Nem nós. Mas eu te garanto uma coisa, minha força não vem de mim. Que eu sou absolutamente fraco. Tá? Eu sou grande porque eu sou gordo. Entendeu? Não é porque eu sou forte. Entenda a diferença disso. Mas Jesus dá uma outra direção. Mas aquele que talvez venha a ele, ouve o que ele diz, decora algumas partes, faz alguns posts no Instagram, marca a igreja que ouviu aquele negócio, marca mais uns 2 ou 3 amigos para mostrar que ele viu e aprendeu e pegou, tira um stories assim, ele chorando, né, com aquele negócio. Eu já fiz isso. Mas na prática, aquilo não mexia com minha vida. Aquilo não falava comigo. Eu não queria dar os passos que eu sabia que eu precisava dar. Aí Jesus diz, beleza, você faz isso? É como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Ao mesmo tempo que Jesus está dizendo, eu estou dando orientações, direcionamentos para que vocês tenham bons fundamentos para viver essa vida difícil. À medida que você não vive isso, você não faz do jeito que eu estou falando para você fazer, você vai se arrebentar. Porque os desafios vão vir, eles vão arrebentar com vocês. E o caminho contrário a obedecer a Jesus é o caminho da destruição e do caos. Você não vai conseguir ler isso ali, que por alguma razão não formatou direitinho. Mas entenda, o oposto é o caos. Vai desandar mesmo. E não adianta. Porque o caminho de Jesus não é tão subjetivo quanto as nossas vontades. É a mesma escritura há milhares de anos. É a mesma palavra, eu não preciso depender de algo novo que vem surgindo por aí. Então, à medida que você vai vivendo, olhando para essa estrutura, para esse jeito de perguntar, olhando para essa obediência que é a base de tudo, à medida que você vai vivendo, você vai olhando realmente o que Jesus fala faz muito sentido. Faz muito sentido. Você vai ouvindo assim os ensinamentos de Jesus, você vai conhecendo isso um pouco mais a fundo. Realmente ele está querendo me poupar de um monte de coisa. É por isso que eu deveria fazer isso. Mas a verdade é que obedecer é um exercício que envolve muita, mas muita crise e tensão. Não é assim. Só porque eu sei o que precisa ser feito, que eu vou conseguir fazer e feliz. O apóstolo Paulo gasta um capítulo todo do livro de Romanos, se você quiser ler isso em casa, com mais cuidado, é o capítulo 7 do livro de Romanos. O objetivo de Paulo é dizer o seguinte, saber o que é certo não te faz acertar. Tem noção disso? Saber o que é certo não te faz acertar. Você não vai conseguir caminhar na direção de Deus só porque você sabe o que Ele quer. É difícil.
É complicado isso. É um exercício trabalhoso. Porque à medida que a gente vai vivendo, a gente precisa olhar para cada área, para cada direção, para cada nova decisão e se perguntar, beleza, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu quero fazer isso, eu quero tomar esse caminho, essa direção, mas beleza, o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que Jesus espera de mim enquanto discípulo para tomar esta ou aquela decisão? Para me apropriar desse ou daquele caminho. E a gente vai tendo talvez algumas respostas para isso. E diante dessas bifurcações, enquanto a gente vai se perguntando, a gente vê que não é tão fácil assim caminhar, porque em primeiro lugar, a nossa natureza humana, o que a gente sente, não é tão coerente, muitas vezes, com o que Deus quer. Então parece que tem algo dentro de nós que nos empurra assim para uma direção totalmente oposta, totalmente diferente da que Deus quer e espera que eu e você caminhemos. A verdade é que desde o Éden, quer você entenda, acredite ou não, mas é o ponto da história em que começa isso a acontecer, desde o Éden, o ser humano, quando tomou a decisão de caminhar na direção da vontade do Criador, dando ouvidos à voz de uma tal de serpente, o ser humano, aquele primeiro ser humano, se desassociou, se desconectou de Deus Criador. A Bíblia chama isso de morte, alienação, se alienou de Deus. Ao ponto de que a sua natureza conspira contra a lei de Deus. Então, um dos impedimentos que eu tenho de caminhar na direção de Deus, acredite se quiser, sou eu mesmo. É você mesmo. É o seu coração que fala mais alto. Por isso, tome muito cuidado quando você, diante das opções que você tem, eu vou seguir o meu coração. Vá. Falar que nem às vezes a Nayan fala para mim, né? Quando eu quero ficar. Filho, eu estou pensando, vá. Ela está falando vá, mas não é para ir. Entendeu? Aceita quem quer, cara. Mas se a sua esposa falar para você, vá, com esse tonzinho aqui, amigo, o certo é não ir. Entendeu? O certo é não ir. O nosso coração é perigoso. Sabe uma outra coisa? A cultura é perigosa. A sociedade é disfuncional. O sistema caminha na direção oposta da vontade de Deus. E assim, não é que o sistema caminha para você fazer a vontade do diabo. Não é isso. Não é tão óbvio assim. Desde a primeira tentação no Éden, o objetivo não foi fazer a vontade do diabo. Não sei se você acredita em diabo, mas ele acredita muito na gente. E a ideia dele não é que você siga as loucuras que talvez ele tenha na cabeça, mas ele quer que você e eu sigamos o nosso próprio coração, que já é suficiente. É como um carro na banguela, sabe, descendo uma ladeira. Se a gente relaxar um pouquinho, a gente desce a ladeira. O sistema caminha nisso. Mas como eu mencionei, o bicho, ele também atua. Então nem tudo é o diabo, mas nem tudo sou eu. E nem tudo é a Globo. Ok? Eu sei que vocês queriam culpar tudo, só desligando a TV. Resolvia tudo, Não. Existe toda uma estrutura de forças que trabalham
para a gente caminhar na direção contrária à vontade de Deus. E a gente vê Jesus passando por isso. Lucas capítulo 4, quando você vê Jesus no deserto sendo tentado, ele experimenta tudo isso. As sugestões do bicho, né? Você vai ver o momento que Jesus tem um encontro com o cão, né? Você vai ver no texto aqui hoje. E ele tenta atacar Jesus nessas 3 áreas. Mas antes de entrar no texto, só relembrar vocês do que a gente falou no domingo passado. E quem não esteve aqui, só relembrar de algumas coisas do domingo passado. Que nós temos algumas fendas, lembra? Que corrompem a nossa identidade. Algumas coisas que trabalham, conspiram contra a direção de Deus na nossa vida. Que são coisas em tese boas, mas que mal geridas, mal administradas, nos corrompem. Uma delas é o apetite. E isso afeta muito mais do que simplesmente comer, o sexo, ou felicidade, é muito mais que isso. Mas uma outra fenda seria a ambição, e uma terceira fenda seria a vontade de aprovação. Então, à medida que você vai vendo a tentação de Jesus, você vai identificar melhor como essas fendas trabalham para a gente caminhar na direção contrária à vontade de Deus. E ao mesmo tempo você vai ver como Jesus refuta as tentações. Isso pode te ajudar também, quem sabe, a lidar com as suas próprias tentações. Então, a primeira fenda que eu queria pensar aqui é a fenda do apetite. Então, no deserto, a primeira tentação é tipo assim: ô Jesus, já tem 40 dias, né, que você está aqui com fome, né, cara? Isso não é normal, né? Mas se você é filho de Deus, por que você não transforma as pedras, ou pelo menos essa, em pão? E a gente olha para essa tentação e não dá atenção para ela. Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui trabalhar, essa tentação está trabalhando com a necessidade, com a satisfação de Jesus. Isso tem a ver nas nossas vidas com alimento, bebida, sexo, prazer, excesso de informação, trabalho, relação afetiva e outras áreas que envolvem esse apetite, essa saciedade. A tentação aqui é: torne-se o seu próprio provedor. Essa é a tentação. Olha, Jesus, você é o cara, você é o filho de Deus. Então mostra, transformando essa pedra em pão, sendo o seu próprio provedor. A verdade é que nós não somos os nossos próprios provedores. Enquanto a gente faz isso, a gente entra em colapso. Porque no fundo, o resultado disso é sempre e será sempre a insaciabilidade. Isso vai te dar a sensação de que você nunca vai ter o suficiente. Nunca. Sempre vai te faltar alguma coisa. Se você é o seu próprio provedor, você vai ver o quão insuficiente você é o tempo todo. E isso é um desafio. É um desafio que eu e você enfrentamos, que é confiar que Deus é o meu provedor. Então eu vou fazer a minha vida, eu vou organizar a minha vida do jeito dele, de forma que ele supre as minhas necessidades. Isso não vai me tirar do trabalho, isso não vai me deixar ocioso. Mas a partir de agora eu consigo viver a minha vida do ritmo de Deus, como Ele ensinou que nós deveríamos fazer. E não trabalhar feito um louco, comer feito um louco, malhar feito um louco. Não. Agora eu consigo me saciar. Eu vou agora confiar em Deus os meus apetites. E vai chegar um momento do meu dia que eu vou dizer: chega. Tá bom.
Como o próprio Deus na criação dizia a cada dia. Ele poderia ter criado tudo num dia só, mas ele cria em 6. E no final de cada dia ele dizia: e viu Deus que era bom. Ou seja, chega. E foi tarde e manhã do primeiro dia, do segundo dia, do 6º dia. Ele é Deus. Ele não precisava. Mas no 7º dia ele ainda decidiu curtir a obra da sua criação. Mas Deus se cansa? Não. Mas Ele nos ensina a descansar. Porque nós cansamos. Por isso que a gente não pode ver a vida do nosso ritmo. Ou do ritmo do comércio. Ou do ritmo do consumidor. Ou do ritmo aleatório, do sei lá do que. Eu vivo no ritmo de Deus. Eu não sou máquina. Eu sou homem. E sou homem adorador. Se eu não adoro a Deus, se eu não vou na direção de Deus, eu vou na direção de qualquer outra força. Seja ela o trabalho, o dinheiro, a graduação. Independente. Eu vou buscar algo em que eu bato continência e sou escravo. Mas uma outra tentação é a ambição. O bicho chega para Jesus e diz: olha só. Está vendo? Eu te dou tudo isso aqui. Tudo isso. Simplesmente se você, prostrado, me adorar. Não, vai ser tudo teu. Você não quer mesmo? Todo mundo? Você não quer que as pessoas vivam bem? Pô, eles são todos meus. Você sabe que são meus. Então eu te dou todo mundo. Eu só quero você. Eu abro mão de todos eles por você. Ambição. E são propostas como essa que fazem a gente dar uma propina aqui, outra ali. Que fazem a gente tentar comprar o interesse de algum funcionário, amigo, desconhecido no meio da rua. Que a gente quer sentir o poder. E quando eu falo aqui de ambição, eu estou pensando em autonomia, independência, autossuficiência. Eu quero construir muito, eu quero fazer várias coisas, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter a titulação acadêmica ali naquela área, ser um especialista, ser um mestre, um doutor, um pós-doc naquela área. Eu preciso construir esse tipo de patrimônio, eu preciso disso para quem sabe. Eu consigo comprar todo mundo ao meu redor, as amizades que eu quero, a esposa que eu quero, os filhos que eu quero, para controlar o mundo ao meu redor. O ambicioso, ele quer ter controle do mundo. E às vezes ele usa até desculpas religiosas para controlar o mundo ao seu redor. No fundo, ele só está cedendo a essa tentação de construa a sua própria história. Faça a sua vida do seu jeito. Construa a sua própria história. Seja o Senhor. Não seja mais o coadjuvante da tua história. Construa ela. Você é o autor principal, cara. Você é o protagonista. O resultado? Cansaço. Porque a gente vai sempre chegar àquele ponto da nossa própria história em que a gente vai dizer: eu nunca alcançarei o suficiente. Nunca. Eu consegui tudo o que eu imaginava. Cheguei exatamente no lugar que eu planejei, mas ainda falta alguma coisa. Isso é horrível. Eu apresentei para vocês a pirâmide de Maslow na semana passada. Acho que valeria a pena você dar uma lida sobre isso. Precisar assim, dar uma googlada nesse negócio. Pirâmide de Maslow. E aí você vai ver que existe um conjunto de necessidades que vão nos impulsionando a viver a vida, a levantar de manhã cedo, a tomar algumas decisões difíceis. Mas o que acontece quando a gente chega no topo da pirâmide? Sacou? Porque muita gente chega,
e não tem mais o que comprar. E aí? Como é que vai ser? E é mais ou menos isso que está acontecendo nessa segunda tentação. Mas a última tentação soa um pouco estranho, mas é tipo assim, olha, vai lá, suba no pináculo do templo e se joga. Que assim, o Senhor dará ordens aos seus anjos para te proteger. O pessoal vai olhar aquilo, quando você se jogar, os anjos descerem, te pegar, isso vai ser muito legal. Vai ter, só quando você levantar as mãos, já um monte de gente vai fazer live. Vai colocar nos Instagrams, Jesus, aproveita essa oportunidade, faz isso. Você tem uma base bíblica para fazer isso. O Senhor dará ordem aos seus anjos para te proteger, para te guardar. A ideia aqui é uma vontade que está no nosso coração de ser amado, admirado. E basicamente isso, viva, fale, faça, decida de tal forma que as pessoas o amem, o admirem. Jesus faz isso. O pessoal vai começar a te notar. Você está fazendo um trabalho de formiguinha aí, começando com esses primeiros discípulos. Não faz isso não. Começa grande. Não começa na Galileia não, começa em Jerusalém, no topo do negócio, no pináculo do templo, na parte mais alta. Te joga, o anjo vai te pegar, a galera vai, é a loucura, e tu vai ser o cara de Jerusalém. Olha só que legal. Você está entendendo a coisa? Que isso aqui é no começo do ministério de Jesus. Jesus começou agora. É um jeito para furar fila, isso aqui. A tentação é viva para comover as pessoas, para agradar as pessoas, para que você seja aceito. O resultado disso é o medo de nunca ser suficiente. Está entendendo isso? O desafio disso. A tentação que a gente tem, às vezes, em não falar a verdade para o nosso amigo, nada mais é do que medo de ser rejeitado. Aí você não fala. Aí ele sai todo feio para aquela entrevista de emprego, ele entrega um péssimo currículo, porque você tem medo de pontuar as verdades necessárias para talvez ele avançar na vida. Você não pode dizer que ele está errado, porque senão ele vai ficar chateado contigo. Está entendendo isso? Isso é muito pesado. Mas essas são algumas das fendas que corrompem a nossa identidade. Mas como é que Jesus refuta cada uma dessas tentações? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Não é verdade? Jesus não fala isso? Está escrito. Jesus, ele vai recorrendo à palavra de Deus. Eu não vivo a partir da minha própria sabedoria. Eu não vou pelo caminho mais fácil. Eu não vou fazer o que me parece ser mais agradável. Eu prefiro gastar mais, fazer mais, me onerar mais, mas seguir pelo caminho de Deus. Você tem noção disso? Eu prefiro me colocar numa situação vulnerável, difícil, mas caminhar pela direção da vontade de Deus. Eu prefiro talvez sofrer as consequências de não aproveitar essa oportunidade para confiar que Deus sabe o que é melhor para mim, mesmo que hoje eu não entenda. Mas a direção é essa. Está claro que é essa. Está muito clara. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, e para todas essas forças que conspiram contra a nossa caminhada, a gente precisa sempre voltar para Jesus.
Isso é uma representação, obviamente, no filme A Paixão de Cristo, em que Jesus está naquele jardim, o Jardim das Oliveiras ali, perto de Jerusalém. E Jesus está orando e aquilo está pesando na alma dele. Pela primeira vez, ele não consegue ir para um lugar silencioso, solitário. Ele chama alguns ali dos discípulos mais próximos e diz: olha, preciso que vocês estejam comigo agora. Eu não vou conseguir lidar com essa tentação sozinho, eu preciso da ajuda, preciso da companhia de vocês. E aí Jesus chama Pedro, Tiago, João para estar ali mais perto dele naqueles últimos momentos. É por isso que a gente tem acesso às últimas palavras de Jesus naquele jardim, naquele ambiente de adoração e de oração. É por isso que a gente sabe que Jesus suou sangue, porque tinha gente ali perto apoiando Jesus naqueles últimos momentos. É o momento da última tentação. E por isso que ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não queria mais passar por isso. Se possível, se tiver um outro jeito, vamos ver aí. Vamos estudar uma nova possibilidade, mas para todos os efeitos, seja feita a tua vontade e não a minha. Você entendeu isso aqui? Talvez tenham outras opções que diminuam o peso do que está acontecendo agora ou do que vai me acontecer mais tarde. Mas independente de tudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a resposta de Jesus nesse ambiente do jardim. Mas a verdade é que muitos de nós não encaram a vida do jeito de Jesus e toma direções erradas. E começam a construir a sua vida sem um alicerce profundo. E isso vai atrapalhando a sua caminhada, porque à medida que as coisas vão acontecendo, por não ter uma base profunda, por não ser construída em Jesus, as coisas começam a ficar caóticas ao longo do caminho, e quando está tudo no chão, a gente diz: Jesus, ajuda. Deus ajuda. Eu não quero menosprezar a atitude de alguém que busca Deus porque acabou com sua própria vida. Não quero menosprezar isso. Mas esse é um retrato falado de muitas pessoas. E infelizmente muita gente precisa sim perder muito. Perder quase tudo. Ver sua família desmoronar, sua vida desmoronar, seu corpo desmoronar, para poder ter um insight e dizer: eu quero fazer diferente. Você conhece alguém assim? Que precisou perder muito para poder tomar a decisão certa? Essa decisão certa, essa mudança de direção, a Bíblia traduz como arrependimento. É uma palavra grega que melhor traduzida seria mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Eu estava caminhando para cá, mas eu entendi que não vale a pena. Eu entendi que não é o correto, não é a vontade de Deus. Então, a partir de agora, porque eu tenho um contato com a palavra de Deus, eu entendi a palavra de Deus, eu me rendo a ela. Eu caminho na direção dela. Eu confesso que eu não sou tão sábio ou tão suficiente quanto Deus e sua palavra. Uma atitude muito ousada para os nossos dias. Porque, como eu disse no começo, nós queremos ser os nossos próprios senhores. E senhor, inclusive, de Jesus. Não é verdade? Mas são dois movimentos. O segundo movimento é a confiança. É a confiança em quê? De que Deus vai fazer tudo certinho. Tudo que eu quiser na minha vida, Deus vai passar a fazer. A partir de agora, gente, eu vou caminhar, eu vou jogar na loto e vai dar um número, porque assim, Deus está comigo, né? Confiança em Deus não é isso. Não é confiar que vai dar tudo certo. Isso não é confiança em Deus. Isso é outra coisa. E a religião nem é cristã, é outra. Sacou?
Confiança aqui é confiar na sabedoria de Deus. É eu ouvir o que Deus diz através da sua palavra, das experiências que outras pessoas tiveram com Deus, sejam experiências boas ou não, mas eu entendi a vontade de Deus através dessa experiência que eu li sobre, eu entendi como funciona, e a partir de agora eu vou organizar a minha vida. Porque lembra? É quem ouve as minhas palavras e as pratica, não é? As decora. E assim como Jesus no Getsêmani, no momento de tentação, ele precisou de parceiros. Às vezes, para a gente lidar com as nossas tentações, a gente precisa de parceria. A gente precisa de ajuda. Às vezes, não vai só bastar se ajoelhar diante de Deus no secreto e Deus, eu preciso mudar isso na minha vida. Às vezes, você vai ter que procurar um amigo espiritual, alguém dizer, eu quero mudar isso na minha vida, mas eu não estou conseguindo. Preciso de sua ajuda. Preciso do teu apoio. E com isso, quem sabe, a gente vai construindo dia após dia um movimento na direção da vontade de Deus, confiando na sabedoria dele. E basicamente é esse tipo de ação que Deus quer que eu e você tenha. Não basta somente mudar a cabeça, é preciso você dar passo. Mas para você dar passo, você precisa confiar nele. Nem sempre é a melhor opção. Por isso eu quero encerrar esse momento com algumas perguntas. A primeira delas é, seja muito honesto. Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja, quão religioso você é, quanto da Bíblia ou da teologia você sabe. Não quero saber a sua graduação espiritual, né? A pergunta é, você já tomou a decisão de praticar o que Jesus diz? Ou você ainda é senhor e senhora da sua própria vida? Ou talvez de áreas da sua vida? Talvez você não entendeu direito que não basta só estar perto de Jesus. Não basta só ouvir o que ele tem a dizer, mas permitir que o que ele disse construa a sua vida, a sua existência. Uma segunda pergunta é quais daquelas fendas que eu mencionei sabotam a sua vida e te impedem de confiar e se render totalmente a Deus? Quais daquelas fendas atrapalham sua caminhada? Do apetite? Da aprovação? Da ambição? Quais delas? Você, à medida que eu fui falando, você foi se pegando. Aí eu me peguei aqui, ó. Talvez, se você é que nem eu, nas 3 você se arrebentou. Eu sou muito pecador. Você não me conhece. Quem me conhece é a irmã Nayan. Ela que sabe. E aí meu Deus, eu preciso formular essa área da vida de novo. Porque é caminhada, né? Caminhada com Jesus. Não tem um botão que Jesus aperta e aí você vira um super discípulo, né? Não é assim, é dia após dia. Por isso que ele disse, né? Você quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Quero sim. Beleza. Então venha após mim, tome a sua cruz, e aí você é meu discípulo. Aí você tem condições de caminhar junto comigo. Porque boa parte da nossa caminhada, por conta daquelas forças que a gente mencionou, a decisão de fazer o que Deus quer é muito difícil. É um tipo de abnegação que o fundador da Betânia chama de morte. Você precisa morrer. Entendeu?
É um tipo de abnegação que a única palavra no dicionário que pode expressar ela é morte. Você precisa morrer. É preciso Jesus diz, toma a sua cruz. Não é uma brincadeira, é um caminho de morte. Sacou? Abnegação. Mas não é para deixar de fazer a minha vontade, para eu sentir dor. Não é o objetivo, não é esse. Embora algumas vezes você vai senti-la. O objetivo é você fazer a vontade de Deus. E não deixar simplesmente de fazer sua vontade. Sacou a diferença disso? Deixar de fazer a vontade sua e agora fazer a vontade de Deus. E não simplesmente viver um caminho de abster-se das suas vontades. Isso não vai resolver. E por último, porque eu não penso só nas coisas boas que podem acontecer na nossa vida quando a gente decide caminhar na direção de ser um discípulo de Jesus. Talvez, à medida que a gente vai falando, se além de considerar algumas coisas na sua própria vida, talvez Deus está te estimulando a conversar com alguém. Então, como discípulo de Jesus, você precisa ir ao encontro de um amigo, uma amiga, e estabelecer com ele, com ela, uma conversa crucial como essa. E ser, quem sabe, a presença de Jesus que confronta pessoas com verdade, mas em amor. Quem sabe? Pessoas que vivem com você, que você conhece, você sabe o que elas precisam melhorar. E talvez você vai ter que pedir licença. E cara, porque eu te amo muito. Se você não parar com isso, você vai se ferrar. Moça, porque eu te amo muito. Se você não parar de caminhar nessa direção, você vai destruir sua vida. Seu casamento, suas finanças, seus filhos, sua casa. Você vai se destruir. Porque eu te amo muito, eu preciso te falar isso. Quem sabe Deus está te direcionando a fazer uma dessas coisas que, na minha opinião, é uma das mais difíceis para serem feitas nos nossos dias. Porque por mais que você tenha razão, algumas pessoas, quando ouvir a verdade, vai dizer assim, e o que é que você tem a ver comigo? Mas quem ama não deixa cair no buraco. Quem ama pelo menos tenta impedir de cair no buraco. Ele pode até cair no buraco, mas eu fiz o que eu pude para evitar que isso aconteça. Sacou? Então, diante de todas essas perguntas que, não sei você, mas para mim são pesadíssimas, eu queria pedir a Deus que nos direcionasse. Que nos direcionasse para que isso não fosse apenas uma palestra, né? Uma conversa aleatória, uma conversa religiosa, mas que isso moldasse a nossa vida. Porque eu acredito que através disso, quando eu abro um texto bíblico, Jesus está falando. E algumas pessoas vão ouvir e vão cair fora. Mas outras vão ouvir e vão mover suas vidas na direção de Jesus. E quem sabe, a sua vida começa a ter alicerces mais fundos a partir de agora. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de te ouvir. Nós não merecemos, Senhor. Nem tudo o que a gente faz é pensando no Senhor. Boa parte delas é pensando em nós mesmos. Ou no máximo em quem a gente ama. Mas alguns dos meus amigos e amigas hoje, Deus, como eu também comecei a fazer ao longo dessa semana, tomam a decisão de, além de te ouvir, praticar o que o Senhor tem a dizer, ou o que o Senhor tem dito. Não é fácil. Há muitas forças que conspiram contra a tua vontade, que nos impulsionam na direção contrária da tua vontade. Então, por favor, Deus, eu peço que o Senhor nos dê a força que nós não conseguimos ter por nós mesmos. A força não está dentro de nós.
dentro de nós a desconexão contigo. Por isso nós precisamos até da tua ajuda para se conectar. Que o teu Espírito nos direcione, nos redirecione. Que a gente tenha experiências contigo. Que o Senhor nos encontre. Que o Senhor molde a nossa vida. Renove as nossas forças. Fale aos nossos corações com amor, mas verdades. Para que a gente tenha a nossa vida mudada. E à medida que a gente vai respondendo e correspondendo ao Senhor, vamos construindo alicerces. Bons alicerces. Sei com cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Nos dê uma semana segundo a tua vontade. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, nos acompanhe. É parte da nossa vida. Presença do Espírito Santo. Seja com você, comigo, povo de Deus, hoje e sempre. Deus abençoe sua semana. E que te use. E que você seja um discípulo dele, uma discípula dele. Show! Valeu!